O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Estamos iniciando o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Para nossa alegria, mais uma vez está conosco o Dr. Alberto Almeida. Como vai, Alberto? Bem, alegria de novo estar aqui com vocês. O Dr. Alberto é médico, homeopata, terapeuta e hoje vai trazer um tema aqui que com certeza é interessante a todos nós. Por amor a si mesmo, né, Alberto? Alberto, como a gente pode separar a autoestima do egoísmo, Alberto? A autoestima é um estado de bem-querer que envolve um autoconceito, uma relação com a autoimagem e que nos permite o processo de valorização daquilo que somos, incluindo os aspectos negativos e positivos, as negatividades e as nossas virtudes. Aquele que se autoaceita nessa perspectiva e se bem quer, ele tem uma boa autoestima. O egoísmo é um movimento inadequado de cegueira na qual o ego faz de si o centro do mundo em detrimento dos outros e, portanto, é uma relação social com o outro ou com os outros que não está ecológica do ponto de vista dessa ecologia relacional humana. Ela é desproporcional, porque o egoísta é como se fosse um faminto, ele só olha para si. É como se fosse um ambicioso que só puxa para si. Daí deriva uma série de comportamentos que traduzem esse sentimento interno de carência, porque o egoísta é sempre um carente, mas ele atende a sua carência de uma forma inadequada. Então ele faz uma movimentação psicológica e emocional sempre centralizada em si próprio, em detrimento do outro, em prejuízo do outro. E todas as vezes que eu leso o outro, eu leso a mim mesmo. A autoestima é bom para mim e é bom para o outro. Eu, para me valorizar, não preciso tirar de ninguém. Eu, para me bem-querer, não preciso mal-querer alguém. Eu, para estar bem comigo, não preciso estar acima do outro. Porque a minha relação com o outro é uma relação que se estabelece na perspectiva da amorosidade que a autoestima embute. Então, não há de modo algum esse relacionamento ofensivo ao outro. Ao contrário, há um cuidado com o outro, porque eu tenho cuidado comigo. Da mesma forma que eu me bem quero, tendo alguns comportamentos que ainda eu não consegui transformar, eu aceito o comportamento do outro que é inadequado. Se eu sou, por exemplo, ainda uma agressividade que eu não consigo dominar, eu sei que tenho, me bem quero, gosto de mim, aceito essa minha agressividade para que eu possa transformá-la, eu também aceito o comportamento, por exemplo, do outro que se manifesta como um medo, como um ciúme. Eu sei que também ele tem dificuldades como eu tenho. O meu bem-querer não impede, por exemplo, que eu bem-queira o outro, ainda que o outro tenha dificuldades. Então, autoestima é auto-amor. Egoísmo é uma distorção da relação do ser com ele próprio. É uma alteração dessa relação na amorosidade consigo mesmo. Eu sempre tiro para mim em detrimento do outro. Em casa eu como alimento, não sei se o outro já chegou para comer ou se vai chegar. Eu não reparto. Eu olho-me sempre em primeiro lugar, em segundo e em terceiro. Em quarto, se sobrar, ficar para o outro. Socialmente, eu avanço, furo a fila. Os outros estão na fila. É questão de cidadania entrar na fila. Mas eu vou e furo a fila. Não porque esteja doente, porque seja uma pessoa idosa, porque esteja grávida. Eu furo por egoísmo. E nessa perspectiva, nos vários grupos sociais, eu vou usurpando o direito de cidadania, o direito dos outros, achando que eu estou levando vantagem, manifestando-me como se fosse uma pessoa astuta. O outro me devolve um troco que está inadequado, eu levo o troco numa postura lesiva com aquele funcionário de um banco, de um supermercado, que depois vai ter que pagar. Mas mesmo que ele não tivesse que pagar, esse dinheiro não é meu. Mas essa postura egóica, egocêntrica, ela faz que, centrado dentro de mim, eu faço essa movimentação sempre em meu favor e em prejuízo do outro. Quando, na verdade, eu nunca conseguirei viver bem se eu pensar só em mim, ou sobretudo em mim. E quando, sobretudo, isto vai em desfavor do outro, em depreciação do outro ou da sociedade.
E nós falamos num programa anterior sobre a ansiedade, e essas pessoas que agem dessa forma estão sempre ansiosas, querendo correr, levar vantagem aqui e ali. É complicado, né? Acabam gerando um transtorno para si próprias, né, Alberto? Com certeza, porque o egoísmo, ele determina uma insegurança e uma instabilidade. Quanto mais ególatra é a pessoa, ela quer ter o controle de tudo e de todos. E como ela não consegue, você não consegue controlar o vento, não consegue controlar as estações climáticas, não consegue controlar o outro, então ela fica tensa, porque ela quer controlar os passos do filho, ela quer controlar o pensamento do marido, da esposa, ela quer controlar. Essa é uma ansiedade que se manifesta a partir de um ego frágil. Só quando o ego cede para uma perspectiva do ser profundo que somos, nessa natureza espiritual, qual Allan Kardec nos situou em O Livro dos Espíritos, na questão 88 de O Livro dos Espíritos, falando-nos da nossa natureza luminosa, de que nós somos centelha, clarão, só quando nós fazemos esse movimento, nós então entramos numa atitude de pacificação, como a profundeza do mar, e saímos dessa agitação da superfície do mar, dessa inquietude, porque passamos a mergulhar na interioridade daquilo que somos, e o nosso comportamento, então, ele vem de uma forma adequada para com o outro, respeitando as estações, considerando de que a gente não manda em ninguém, de que a gente não controla o pensamento de ninguém, de que mal a gente consegue controlar os nossos próprios, e de que, portanto, aí gera uma serenidade, uma atitude de amorosidade, capaz de, portanto, me colocar na vida de uma forma mais equânime, mais fraterna, mais adequada e mais solidária para com os outros. Eu saio de uma postura lesiva aos outros para ser mais solidário, mais junto com o outro, mais próximo do outro, e, portanto, me torno uma pessoa mais fraterna, pela via da amorosidade. E dentro da sua visão, Alberto, a quem a gente deve devotar mais amor? A Deus, ao próximo ou a nós mesmos? Eu lembro-me de uma fala de Tagore, quando diz poeticamente: procurei te desarvorado e triste pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros sem conseguir encontrar-te. Aonde chegavam os meus pés, encontrava as marcas dos teus, na expectativa de te encontrar em vão. Defrontei-me um dia com 2 estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada e amei a tua voz no rio cantante. A musicalidade da criança na sua carência fez-me encontrar nós 3. A ti, o próximo, a mim e a você, soberano Senhor da minha vida. Só é possível encontrar Deus quando nós encontramos o outro. Mas só é possível encontrar o outro na relação do autoencontro. Então é uma trindade indissociável. Ninguém pode amar a Deus, que é o amor maior, se não ama o outro. Mas ninguém pode amar o outro se não ama a si próprio. A tentativa de estabelecer esse amor maior a Deus gera, muitas vezes, uma desconexão. E eu posso me isolar do mundo para me dedicar a Deus. Quando meu irmão morre ali do lado, sofrendo da penúria, da carência, eu me imobilizo no não trabalho, adorando o divino. Então, isso é, talvez, uma deformidade desse amor ao divino. Outras pessoas, na tentativa de amar os outros, nessa ânsia de querer colocar esse amor em ação, esquecem-se do divino e de si próprio, e esse amor é pesado, é duro, é cobrador. Então, não é um amor, é mais uma cobrança, é mais um processo compulsivo, é mais culpa do que amor. E há outros que querem se amar e se refugiam no egoísmo, achando que amando-se é o amor mais grande, é o amor maior. Então, só é possível amar a Deus se eu amo o outro. Só é possível amar o outro se eu me encontrar comigo mesmo. Então, é uma relação como se fosse um banco de 3 pés. Eu não posso tirar um pé porque cai. Então eu só posso amar a Deus grandiosamente, que é o mandamento maior, se eu amar o próximo, como propôs Jesus na sua fala. Amar o próximo como a si mesmo é o mandamento semelhante ao maior, o principal, que é amar a Deus. Então eu só chego em Deus se eu chegar no outro, mas eu só chego no outro se eu chegar em mim. Eu não posso chegar em mim sozinho, não posso chegar em você sem mim e não posso chegar a Deus sem nós dois. Então o encontro que Tagore propõe é o encontro do ser que procurava Deus, e encontrou na criança a amorosidade de que ele despertou de si próprio. E aí encontrou os 3. Então,
pela sua fala, a gente pode... O Espiritismo, na verdade, nos indica a necessidade do exercício da caridade. Então, podemos dizer que nessa trindade que você fala, está meio implícito a necessidade de a gente trabalhar a caridade, né, Alberto? Foi por isso que Allan Kardec inseriu no Evangelho segundo o Espiritismo 2 capítulos que tratam dessa questão com profundidade. O capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, está no título do capítulo. A necessidade de trabalharmos essa dialética da amorosidade. E fora da caridade não há salvação, no capítulo 15, que resume já este amor esplendente a Deus, que se manifesta nessa relação de profundidade com o outro. Esse dinamismo do amor que nos envolve fala do divino. O divino está numa mãe que abraça o seu filho, de um companheiro que abraça uma criança de rua, daquele que vai, por exemplo, a uma penitenciária e é capaz de ver-se como o irmão do outro que está detento em função dos delitos que possa ter cometido. Ali há um encontro do divino. Ali há a caridade, manifestando, portanto, a excelência da amorosidade que faz parte da regulação do universo. O universo pulsa amor. Quando eu não amo, eu estou desconectado da amorosidade. Quando eu amo, eu estou no concerto cósmico, eu estou na grande orquestração divina. Então o Espiritismo ele faz essa proposição da caridade como sendo a excelência do amor na qual eu encontro Deus na medida em que eu experiencio esse amor na minha relação com o outro. Mas, Alberto, essas questões, essas mudanças necessárias, até o Espiritismo nos recomenda sempre sobre a reforma íntima, né? Essas mudanças que a gente precisa fazer, a gente não consegue fazer essas mudanças de uma hora para outra. É preciso perseverança, é preciso a gente dar tempo até para nós mesmos aceitarmos essas coisas novas, de uma certa forma, em nossas vidas, né, Alberto? Naturalmente. E para de se dissolver uma sombra, é preciso futucar a luz interna. Então, há que se ter um processo de percepção daquilo que somos, dar um zoom, um foco, e poder, na medida que a gente vai olhando para esse aspecto da nossa personalidade que nos incomoda, que faz-nos colidir conosco mesmo, e que se manifesta numa relação de desamor da gente para com a gente mesmo e na relação com os outros, à proporção que nós vamos olhando para esse conteúdo, nós vamos entendendo essa dinâmica e fazendo movimentos de projeção de luz nessas sombras, através não só da compreensão, da conscientização, mas de atitudes continuadas, que vão aos poucos convertendo a impaciência em paciência, aquela insegurança em estabilidade e coragem. Vamos transformando os nossos medos que nos incomodam em atitudes de serenidade. Vamos mudando um padrão de agressividade destrutiva para uma atitude de mais firmeza, de mais austeridade positiva. Nós vamos então aos poucos invertendo, porque tudo que trazemos dentro de nós mesmos, de negatividades, são estruturas emocionais que recolocadas e retrabalhadas e reelaboradas, elas se transformam em habilidades, em virtudes. E nós conseguimos isso quando insistimos, através de ações que vão se multiplicando a partir do pequeno até chegar ao grande, até o momento que, quando eu me dou conta, aquela virtude já é um processo natural da minha personalidade. Aquela atitude em que eu me demorava para conter a agressividade, eu já consigo fazê-lo de uma forma mais serena. Até o dia em que chego, quando eu percebo, já não consigo mais me encolarizar em possibilidades que habitualmente detonavam em mim. É nesse movimento de perseverança, tal como propõe o nosso Evangelho de Jesus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós, se perseverarmos, nós seremos libertos das nossas encrencas e vamos nos descobrir como um ser amoroso atuando na vida. Então, Alberto, eu pediria a você que deixasse aos nossos amigos a sua mensagem final do programa de hoje. Ame um pouquinho mais a cada dia. Nunca desista de você. O amor é uma experiência de conquista que requer esforço, atenção, continuidade. Não é conseguida a preço de um movimento único e súbito. Não desista de você, fazendo pequenos esforços de engrandecimento interno, perseguindo as virtudes
você vai se descobrir aos poucos como um ser pelo qual você vai se apaixonar. E esse namoro será para a eternidade. Alberto, os nossos agradecimentos. Esperamos poder contar com você em outras oportunidades. Então, nós esperamos você no nosso próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá.